Então, a gente gosta de dividir assim, ó, avaliação, intervenção e alta. Vamos falar em termos de fisioterapia Legal. integrativa? Como são essas divisões de avaliação de um fisioterapeuta com um olhar integrativo? Quais são as principais diferenças de um fisioterapeuta tradicional, por exemplo? Então, quais mais exames você vai pedir? O que mais você busca olhar? Você falou um pouquinho de sono, de estresse e tudo mais. Eu acho super interessante essa área. Eu queria aprender com você isso daí. Como é que você Legal. conduz sua avaliação, intervenção e tratamento? Vamos começar pela avaliação. Maravilha. O que que a gente trabalha assim, para a gente começar a elaborar o raciocínio de quando o paciente até entra em contato com a gente. Eu trabalho sempre como se fosse uma pré-consulta. Então, esse paciente, ele chega, entra em contato, às vezes pelo WhatsApp, por telefone, a gente encaminha. Hoje, 6 questionários, mas eu quero aumentar isso um pouquinho aí pro ano que vem. São 6 questionários que a gente aplica nesses pacientes previamente. Então, a partir do Tá. momento que ele responde, eu tenho um cenário geral dele. Eu já consigo Caraca. classificar se ele tem, por exemplo, um bom funcionamento de intestino, como é que está a qualidade de sono, porque eu mando questionário de sono para ele, como é que está o nível de estresse dele, né? Então, isso tudo eu já consigo ver nessa pré-consulta. Não entrou em Então, contato antes, comigo, Antes de você ver o seu paciente, você faz essa pré-consulta com Isso, 6 questionários. Caraca, você pode isso. falar para a turma o que você usa? Você falou que o sonho é um deles. Eu posso... Você quer que eu te mostre? Eu tenho mais ou menos Então, aqui. ó, fica à vontade, aqui é Beleza. livre, fica à Deixa eu vontade. arrancar aqui um Pode pouquinho. mostrar, fica à vontade. Aqui é ao vivo, turma. Quem sabe faz ao vivo. Ó, Não, turma, não. presta atenção. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem na caixinha de perguntas aqui embaixo. Ó, tem uma caixinha com uma interrogação. Mandem as perguntas ali que ele vai respondendo. Ó, então, ó, os 6 questionários que o Rodrigo usa na pré-avaliação. A gente não está nem na Então, ó, avaliação ainda, para ele ter uma ideia geral. Vamos lá. legal. O que que acontece aqui? Por exemplo, rastreamento metabólico. Eu tenho, são segmentado, né? Eu falo que a gente segmenta o corpo e a gente vai vendo como é Uhum. que tá realmente a qualidade do metabolismo. Porque ele pode estar me apresentando Uhum. aqui um score super alto e esse score vai me dar, por exemplo, uma indicação que ele está hipersensível, que ele está intoxicado e muitas vezes inflamado, obviamente, né? Então aqui eu já tenho um cenário, por exemplo, acima de 40 pontos, eu considero meu paciente hipersensibilizado e inflamado. Isso eu já Tá. tenho que observar. Aí tem o questionário, lógico que eu deixei só a primeira página, né, pessoal? Mas enfim, só para vocês terem uma noção. Então, aqui a gente pergunta, por exemplo, medicamentos, quantas horas esse paciente dorme, se ele tem sono ao longo do dia, se ele acorda bem descansado, se ele tem, por exemplo, se ele desperta à noite, se ele tem sono agitado. É uma lista grande. Eu falo que esses dois são os mais longos que eu aplico, né? Então, a gente toma ali Uhum. 10 minutos, pelo menos, em cada um, até me responder. Aí a gente tem o HPA, né? A gente fala muito desse eixo hipotalâmico adrenal, que é super importante, que a gente também consegue ver, por exemplo, subjetivamente, tá? Como é que isso está sendo com relação, por exemplo, a cortisol, se ele está alto, se ele está baixo, se eu tenho uma possível fadiga adrenal. Isso também me traz informações, muitas vezes, referentes ao estresse, né? Então, passa a ser extremamente legal. Perfeito. Aí, por exemplo, o questionário de Bristol de fezes, que é um outro. Você fala, moxa, eu tenho Uhum. que saber como é que tá o cocô do meu paciente, perdão aí os termos, mas é verdade. Fica à Isso vontade. aqui, de Lógico. repente, vai me dar informações de como que tá realmente o funcionamento intestinal e eu vou comparar com o de hipersensibilidade, perdão, de hipermeabilidade intestinal. E isso já Uhum. me dá outras perspectivas de como que isso está funcionando no fisiológico natural do meu paciente. Então, às vezes, fala assim, eu vou no banheiro todo Fantástico. dia, legal. Mas será que ele está Uhum. funcionando bem mesmo? Porque se eu tenho, sei lá, uma alteração de intestino e meu paciente é depressivo, por exemplo, isso pode ter correlação. E aí eu não Perfeito, cara. consigo colocar esse cara para fazer atividade física, por exemplo. Rodrigo, e todos esses questionários aí que você está mostrando para a turma, todos eles são, São o próprio validados. paciente responde? Sim, eu mando pelo Google. Tá, você manda pelo Google mesmo para ele olhar lá e escrever. Mas assim, É, o paciente ele não tem que fazer nenhum outro exame, assim, é tudo subjetivo os questionários, né? esses Auto-resposta. são subjetivos. O que eu gosto de Tá. correlacionar, por exemplo, cortisol salivar, para ver como é que Uhum. está o índice de cortisol. Você pode pedir, aqui em Dourados a gente agora tem como pedir exames genéticos, né? Também podem Que me dar legal. indicadores importantes, por exemplo, se meu paciente ele tem uma deficiência vitamínica. Às vezes ele nunca vai conseguir isso na alimentação, precisa suplementar ele. Então, às vezes você vai pegar ali um complexo B que está deficiente, você precisa ir
às vezes não tem o magnésio, ele não vai conseguir fazer toda essa retenção, e aí a gente consegue ir correlacionando. Tem exames aqui a gente não consegue com tanta facilidade, que aí você pedir, por exemplo, exames de microbiota. Aqui em Dourados já não é tão fácil, tem que mandar para fora, é um pouco mais complicado, esse realmente a gente não tem trabalhado, mas seria muito interessante para ver, até porque, assim, será que as cepas que a gente encontra ali também são, né, aquelas que estão causando algumas alterações? Tem artigos hoje falando sobre como que o resultado final de bactéria, né, dos gases que eles liberam, podem afetar o funcionamento do próprio intestino, e como isso vai afetar, muitas vezes, até nosso quadro emocional. Isso a gente já tem estudos aí falando sobre isso. Então, esse é o pré-consulta que a gente tenta fazer com o nosso Cara, paciente. velho, fantástico, cara. Assim, para mim isso é muito claro, tá? Mas não sei se pra turma que tá assistindo, que vai assistir, Uhum. gente, pega esse código aqui, ó. Vocês entenderam o que ele faz? Tipo, eu vou até liberar os comentários, porque, gente, É se legal. tiverem comentários ou dúvidas, porque assim, galera, isso é muito poderoso para vocês. Vocês entenderam que antes de ele ver o paciente, ele já sabe muita coisa sobre o paciente, isso muda completamente o valor que ele entrega para o paciente. O paciente fala: olha só, esse cara aqui é diferente. Entendeu? Pô, olha o tanto de coisa que ele quer saber, entendeu? Então, assim, e o paciente já chega para você, já tem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo ali com ele, né? Isso aí. Então, fala. Pode É. falar. Depois eu... Não, então assim, eu queria que você falasse para a turma, cara, como que isso muda a sua avaliação? Porque muita gente faz só avaliação, só conhece o paciente na hora ali, sabe? Ah, tá marcado para 2 horas. O cara não sabe nada do paciente antes, só sabe o nome dele e a Aí idade, vai. olha lá, entendeu? Você É tá isso entendendo? aí. Você tá entendendo a magnitude da diferença do que o paciente, até a Vanessa colocou aqui, ó, o paciente se sentirá acolhido. Completamente, gente. Entendeu? Assim, é uma coisa muito, você já cria um vínculo, uma aliança terapêutica muito antes do contato. E isso é vendas, né? Isso é É, marketing, entre marketing e vendas, entendeu? com O cara certeza. fala: pô, olha que diferente, olha a qualidade desse atendimento. Então, assim, fala pra turma, explica essa grande diferença. Eu tô, cara, eu falei, pô, foda, tipo, literalmente, cara, foda, Não, tá? eu Parabéns aí acho. por isso, cara. Assim, é difícil, porque eu falo assim, a gente conversa com muitos profissionais aqui na VEDS, cara, é difícil ver essa mentalidade, entendeu? E a pré-avaliação, cara, é uma coisa chave pra galera fazer. E o pessoal mal sabe o nome e a idade. Parece assim um fluxo eterno. Ah, vem o próximo, nome e idade, vem o próximo. Fica automático. Entendeu? Fica no automático, cara, E aí, sabe? eu acho legal, assim, essa